Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos trabalhar com essas duas páginas, a página do livro 61 e a página 62 do nosso livro de história. Vamos comigo? Na aula passada, nós começamos a falar sobre os meios de comunicação, né? Desde a antiguidade até chegar aos dias atuais, né? Vocês devem lembrar que nós começamos falando sobre a maneira com que os chineses se comunicavam, por exemplo, lá na Muralha da China, onde eles utilizavam bandeiras coloridas, sinais de fumaça e o próprio fogo. Com o passar dos anos, outros meios de comunicação foram criados e hoje nós vamos falar sobre o rádio e a televisão. Vamos acompanhar a leitura do texto? Abra o seu livro e acompanhe comigo a leitura. A invenção do rádio resultou do trabalho de diferentes cientistas. Um dos que mais contribuíram para essa invenção foi o italiano Guglielmo Marconi, que patenteou a descoberta em 1897. A transmissão regular de programas de rádio começou em 1920, nos Estados Unidos. Com o rádio, pessoas que moravam distantes umas das outras e que nunca tinham se visto passaram a experimentar sentimentos parecidos, debater os mesmos acontecimentos e se sentir próximas. No Brasil, a primeira emissora de rádio foi a Rádio Sociedade, fundada em 1923, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi criada por Roquete Pinto, o pioneiro da rádio no Brasil. Inicialmente, a rádio tocava óperas como o Guarani, de Carlos Gomes, e apresentava programas educativos. A partir de 1930, as emissoras de rádio que foram surgindo passaram a apresentar também propagandas para vender um produto. Com isso, passaram a ter mais dinheiro e puderam investir em novos programas. A época de ouro do rádio. Então, você veja aí, gente, que o rádio é uma invenção bastante antiga, de 1897. E ele começou primeiro para que as pessoas pudessem se comunicar em longas distâncias. E depois ele passou a ser, além do meio de comunicação, também um meio de distração, onde as pessoas poderiam ouvir músicas, ouvir as notícias, né? Agora vamos aqui para a época de ouro do rádio. Os anos de 1940 e 1950 ficaram conhecidos como a época de ouro do rádio brasileiro. A líder de audiência era a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os programas eram transmitidos ao vivo, isto é, no exato momento em que estavam acontecendo. O público acompanhava a vida pessoal dos astros e das estrelas. Queria saber como se vestiam, do que gostavam, onde moravam. E aqui nós temos, gente, a foto de uma cantora muito famosa da época, a cantora Ângela Maria. Essa fotografia é de 1959. Ângela Maria ficou muito conhecida, mas ela começou a sua carreira na rádio, cantando nas rádios. Página 62. Televisão. Assim como ocorreu com o rádio, a invenção da TV também foi um processo demorado. No Brasil, a televisão fez sua estreia em 1950. A primeira emissora de televisão brasileira foi a TV Tupi, de São Paulo. 22 anos depois, foi a vez da TV em cores estrear. Então, primeiro nós tínhamos uma TV em preto e branco. Não havia imagem colorida. Depois de 25 anos do surgimento da TV aqui no Brasil, chegaram as imagens coloridas de televisão. A primeira transmissão em cores foi a Festa da Uva, ocorrida na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Nos anos que se seguiram, a introdução da TV em cores ocorreu o crescimento da Rede Globo, do jornalista Roberto Marinho. Esse crescimento deveu-se a. E aqui você tem, as questões para responder, baseado nesse texto, tá bom? Mas para ajudar a gente a responder as questões, vamos observar aqui essas imagens. Primeira transmissão de TV em cores em 1972 pela TV Difusora de Porto Alegre. O acontecimento transmitido era a Festa da Uva de Caxias do Sul. Percebam que vocês têm aí uma televisão em cores
e várias pessoas assistindo. Eu acredito que essa televisão ela estava dentro de uma loja, né? Ou num local onde todo mundo poderia assistir, né? Percebam que as pessoas não têm televisão em casa, né? Gente, esse período nem todo mundo tinha televisão. E a televisão quem tinha era em preto e branco, né? Então, quando surgiu a TV em cores, era uma novidade, era uma atração, né? Que as pessoas iam ver. E aí vocês estão percebendo na foto, né? E nós temos a foto aqui embaixo, um cartaz do filme Superman. Gente, esse é o filme do Superman, um dos mais antigos, tá? Esse ator aqui, ó, ele já veio a falecer, ele não está mais vivo, certo? Mas foi o filme do Superman que até hoje é o mais famoso, né? Foi o que se destacou no filme Superman. Tá? Esse filme é de 1978, é bem antigo também. Eu não era nem nascida quando foi criado esse filme de Superman. Então, nós temos aqui as questões. Letra A. As transmissões ao vivo de várias partes do mundo. Bem, aqui vocês vão marcar a resposta correta, tá bom? Nos anos que se seguiram à introdução da TV em cores, ocorreu o crescimento da Rede Globo, do jornalista Roberto Marinho. A Rede Globo existe até hoje. Esse crescimento deu vez. Então, ele quer que você diga por que a Rede Globo cresceu tanto depois da imagem colorida. Foi por causa das transmissões ao vivo de várias partes do mundo, as novelas globais, nas quais trabalhavam centenas de profissionais, atores, diretores, cabeleireiros, câmeras, eletricistas, entre outros, ou a exibição de filmes que antes só passavam nos cinemas. Filmes em cores, como Superman, passam a ser exibidos na TV. Gente, aqui ele elencou todos os fatores. Tudo isso fez com que a televisão, a Rede Globo, crescesse, né? A professora falou que tinha que marcar, mas na verdade ele elencou aqui os motivos com que fez que a Rede Globo crescesse como emissora de TV. Todas as questões aí estão corretas, tá bom? E a nossa atividade de hoje, vocês vão fazer no caderno, tá? No caderno de história. Vocês vão utilizar o texto da página 61, que eu acabei de ler, e o texto da página 62. Também podem fazer pesquisas na internet. E vocês vão pesquisar na internet sobre a evolução da televisão. Não vão falar sobre rádio, nem sobre internet, não. Vocês vão procurar na internet sobre a evolução da televisão, tá? Vocês vão procurar, como aqui o texto deu um destaque para a TV Globo, vocês vão procurar um pouco da evolução da TV Globo, ou seja, um pouco da história da TV Globo, certo? Vocês vão procurar na internet e vão anotar no caderno de vocês, tá? Vocês vão botar lá atividade de história, vão colocar as páginas do livro que está sendo trabalhado e vai escrever um pequeno texto falando um pouco da história da TV Globo. Como surgiu, como era quando ela surgiu, quais eram os principais programas que a TV Globo tinha, né? Então, eu peço que vocês façam essa pesquisa da internet, aí vocês vão fotografar, tá, o caderno e vão mandar para mim, tá? A nossa aula de história fica por aqui. Um grande beijo e até a próxima aula, se Deus quiser.